vocês, sejam muito bem-vindos ao canal SOS do Dia. Como todos já me conhecem, eu sou Clemilson de Paula, produzo conteúdo gratuito para vocês aí no YouTube. Eu tenho meu Instagram lá, pode me procurar lá também, Clemilson de Paula. Mas lá no Instagram lá eu posto mais o meu dia a dia mesmo, tá? Mais coisa pessoal. Agora os videozinhos de interatividade, de conhecimento, eu gosto de postar aqui no YouTube mesmo. Vamos lá. Bom, como todos sabem, eu sou prestador de serviço de seguro, né? E muita gente pergunta por que o seguro não dá cobertura disso, daquilo outro. Bom, resumindo, isso não compete a gente, prestador de serviço, falar para vocês. Isso aí quem tem que passar para vocês é o corretor de vocês ou o gerente de banco. Quando vocês vão lá adquirir o seguro residencial, aí vem as cláusulas, vem falando tudo lá, o que o seguro vai te dar de cobertura naquele valor. Aí você vai pagar um X por mês e ele vai te dar uma cobertura X também. Aí vocês têm que prestar atenção no seguinte, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Quando vocês adquirem um seguro, vocês têm o valor de uma apólice. Naquela apólice vem escrito o valor que vai ser feito o serviço, até que valor. Vou dar um exemplo para vocês. Na minha região aqui, Uberaba, Minas Gerais, o pessoal cobra em média aí R$80 para poder fazer uma troca de um chuveiro. Vamos lá, eu estou falando coisa de elétrica porque eu sou formado técnico em elétrica, né? Então, mas eu faço hidráulica, faço chaveiro, faço vidraceiro. Para quem vai trabalhar com prestação de serviço para seguro, tem que saber de tudo um pouquinho. Mas o meu forte, que eu sou formado mesmo em técnico, é em eletricista. Mas vamos lá. Então o pessoal cobra em média R$80 para trocar um chuveiro. Veja bem para vocês verem. A pessoa adquire um seguro lá, esses básicos aí, que é R$20, R$30 por mês. Um exemplo, estou dando um exemplo, gente. Tem seguro de tudo quanto é preço aí. Tem seguro aí de R$100, de 200, 400 por mês. Calma lá, não vai chegar lá. Mas vamos lá. Aí a pessoa paga lá R$20, R$30 em média por mês. Aí o seguro pega e faz o cálculo deles lá e te dá uma cobertura, um exemplo. Em muitos casos, nesse valor básico, eles dão cobertura apenas da mão de obra. Apenas da mão de obra. Por isso que seria bom, na hora que você fechar, você pegar o seu contrato lá e pedir para o seu corretor te explicar o que é que você está comprando, o que é que você está sendo segurado nos reparos residencial. Aí eles vão te falar, ó, você tem cobertura de eletricista. Opa, beleza, tem cobertura de eletricista. Mas o que é a cobertura de eletricista? Tem vários pontos, por chamada por ano, etc, etc. Aí o corretor vai te falar, ó, esse valor básico seu aqui que você está contratando, você tem direito a apenas um exemplo, gente. Eu estou falando um exemplo. Cada seguro trabalha de um jeito. Eu estou falando no meu dia a dia que eu vejo tanta coisa aí que vocês precisam de ver. Aí o corretor vai falar para vocês, ó, esse seguro básico que você está fazendo, você tem direito à mão de obra até, exemplo, R$100. Até, exemplo, R$100. E você pode fazer 2 ou às vezes, em muitos dos casos, até 3 chamadas por ano, até vencer a vigência do seu seguro. Beleza, opa, então eu tenho cobertura lá de eletricista, beleza. O correto é o corretor explicar isso aí para a segurada, só que eles não explicam. Eles querem vender, esse negócio deles é vender. Nossa, porque no folhetim lá no folderzinho vem falando, ó, prestação de serviço de eletricista, prestação de serviço de encanador. Aí acha
Um exemplo. O segurado acha que quando ele faz a contratação de um seguro, a hora que chega na casa dele o prestador de serviço lá, que ele acionou, por exemplo, um eletricista, chega lá e fala, ó, eu quero que troque essa tomada, quero que troque aquela outra tomada, aquele interruptor não está funcionando, a lâmpada aqui também não está funcionando. O prestador, como é a primeira visita, o prestador tem que anotar tudo que o segurado quer. Isso aí ele tem que fazer. Ele não compete ao prestador falar para a seguradora, para a segurada, desculpa, falar para a segurada ou segurado, falar, não, você não tem direito disso tudo, não. Não, isso aí não é competência do prestador, isso é competência do seguro. Então aí você pega, na hora que você chega na casa da segurada ou segurado, fala, não, o que é que você está... aquela tomada ali tá dando mau contato. E tem uma outra lá no quarto, tem uma outra ali. Aí é por pontos. É igualzinho prestação de serviço normal particular. Cobra por ponto. Aí o que acontece? Você vai anotar no checklist, ó. Curto na tomada da cozinha que liga a geladeira. Você anota lá no seu checklist. Segurada quer que troca 5 tomadas da casa. Segurada quer que troca 5 tomadas da casa. Segurada quer que troca os spots LED da residência. Quantos são? São 5 também. Então vão dar 10 mais o curto ali, 11. Beleza, você vai anotar, aí você vai falar para o segurado. Ó, nós vamos passar para a seguradora o que é que você está precisando. Aí a gente vai passar para a seguradora. Se a seguradora autorizar, vai ligar para você falando que foi autorizado ou não foi autorizado. E etc, etc. Aí sim vai marcar com você para a gente poder retornar para fazer o serviço, caso venha ser autorizado pela seguradora. Do contrário, não adianta o segurado criar caso com o prestador, porque o prestador não pode fazer nada, porque ele está lá, ele foi lá, viu que tem que trocar, a segurada quer que troque, tem que passar para o seguro. E tem muitos casos, igual por exemplo, que às vezes de repente o segurado não está sabendo de nada, de qual que é a cobertura dele, e o prestador pega e vai lá e anota tudo, fala, ó, nós vai passar para a seguradora. Aí passa para a seguradora, né? A empresa, a base lá passa para a seguradora, passa dias, às vezes até dias, para a seguradora poder dar retorno para o segurado. Porque elas veem lá que não deu cobertura e deixa quieto. Então seria bom vocês esperar pelo menos 24 horas para vocês poderem ligar e falar, ó, eu estou aguardando o retorno, conclusão da chamada que eu fiz, etc. Beleza, então até aí está resolvido. Se der cobertura ou não, aí vocês têm que brigar com a seguradora, não com os prestadores, viu gente? A seguradora lá que autoriza tudo. Outro ponto muito importante da seguradora, e segurado também, por exemplo, que dá cobertura de material. Aí vem escrito lá, ó, um exemplo, R$300 de cobertura de mão de obra e material. Opa, beleza. R$300 de cobertura de mão de obra e material. Lembra que eu falei para vocês que em média custa R$80 a instalação de chuveiro? Beleza. Custa R$80 a instalação de um chuveiro. Beleza. Você vai lá, a cliente liga emergencial e fala que quer trocar que o chuveiro já parou de funcionar e quer que troca, não quer nem que troca a resistência. Porque em muitos dos casos, às vezes, de repente, não queima só a resistência não, queima também o chuveiro também. Você vai lá mudar o seletor dele, ele não muda a temperatura, então tem que trocar o chuveiro mesmo. Vamos para esse caso aí de trocar o chuveiro. Vamos supor que o chuveiro da segurada lá queimou mesmo. Você chega lá, você constata realmente que a resistência não está queimada, está passando energia normal, mas o chuveiro não funciona. Então o problema é no chuveiro. Então você tem que eliminar ele, tem que descartar ele. Ó, nós vamos passar para a seguradora que tem que trocar o chuveiro. Ah, eu quero que troque agora. Infelizmente, é competência do seguro. Aí o que acontece? Tem muitas pessoas, lembra que a aposta dela é de R$300? Aí vamos supor que R$80 é a mão de obra para instalar o chuveiro. A pessoa tem aquele chuveiro chique, aquele chuveiro dual core,
tem aquele chuveiro do offshore, né? Do offshore, aquele grandão, custa quase 400 reais, 500 reais um chuveiro daquele. Ou tem aquele Aqua, né? Que é mais caro ainda. Aí a pessoa acha que a pólice dela vai dar a cobertura daquele chuveiro. Aí a gente passa para isso, a gente vai passar para o seguro que tem que trocar o chuveiro. Eles autorizando, aí vem o caso do excedente, mas isso aí não compete a nós, compete, igual eu tô falando, é a seguradora. A seguradora que vai ligar para você e falar, ó, realmente o seu chuveiro está queimado, o técnico teve aí, mandou foto para nós, vídeo, que a gente grava tudo, sabe? A gente grava lá os testes que a gente faz, tudo. E a seguradora pega e fala, ó, e a sua cobertura, a sua pólice é de 300 reais. A mão de obra com esse chuveiro aí fica em 500. Aí ou a senhora paga o excedente de 200 reais, ou então a senhora compra um chuveiro e nós troca. Ou então troca para um chuveiro básico. Meu amigo, tem muitos casos que a gente sofre, hein? Tem muitos casos que a gente sofre, mas é assim mesmo. Então o seguro funciona mais ou menos desse jeito, gente. É desse jeito. Não adianta você achar que a sua pólice tem cobertura de mão de obra e material e chega lá numa emergencial querer que faz na hora. Não é assim, porque a gente tem que sair para poder providenciar o material. Porque a gente carrega só material básico. A minha torneira está vazando. Quantos mil reparos existem no mercado? Você chega lá, é as torneiras mais simplesinha aí, né? Aí você carrega no carro, vamos supor que você carrega no carro um reparo da Docol. Chega lá, é uma torneira simples, uma torneira mais inferior, aí não tem um reparo aí tem um reparo daquilo lá, é mais barato, então complica. Aí você carrega um material básico no carro de uma torneira simples, chega lá é Docol, ou é Deca, aí complica mais ainda, entendeu? Então a gente carrega só material básico mesmo. Mas resumindo, gente, pega a pólice de vocês, leia a pólice, pergunta o corretor ou gerente de banco de vocês qual que é a cobertura e como que funciona a cobertura. Não adianta falar, não, você tem cobertura de eletricista, de encanador? Tá, tudo bem, eu tenho isso aí, mas eu quero saber o que é que vai cobrir. Mão de obra e material e quanto vai ser. Para quando você chamar o prestador, você já está ciente, porque às vezes o prestador chega lá, até ele fica vendido, porque a maioria das vezes os prestadores não tem acesso à sua pólice para saber quanto que é que você tem de cobertura, entendeu? Aí tem que ligar no seguro, ir lá naquela musiquinha e esperar, demora, por isso que vai primeiro a visita do prestador para depois fazer a conclusão, ok? Vai ter mais dica aí no canal aí, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que é que vocês querem saber sobre prestação de serviço de seguro residencial na sua residência, que a gente vai tentar procurar e tentar esclarecer para vocês com a maior clareza, ok? Muito obrigado a vocês, compartilhem o vídeo aí e até a próxima. Valeu!